Sejam bem-vindos ao 10º episódio. Chegamos ao episódio número 10 aqui do Ternários Talks, onde nós falamos sobre tecnologia, inovação e sociedade, ou seja, nós falamos exatamente sobre tudo aqui. Eu sou Eloá Nava. Doutor Eloá. E eu sou o Luiz Palma. Mais conhecido como Dom também. E hoje aqui temos uma honra incomensurável. Assim, eu tenho absoluta certeza que hoje aqui temos uma das mesas mais pesadas da história dos ternários. E não estou falando em levantamento de peso, também com certeza também levantamento de peso. Mas uma das mesas mais pesadas de expressividade aqui na área de wellness e fitness. Bem, eu sei que o mês de março foi o mês das mulheres, né? Tava até com saudade de vir aqui ao Ternários. Vou começar pelas damas primeiro, apresentando a Maiara Rodrigues, formada em Educação Física na FEFISO, atleta de fisiculturismo, categoria Wellness, bicampeã do Campeonato Universitário da ACM Sorocaba, anos 2019 e 2020, personal trainer. Muito bem-vinda aqui, Maiara. Prazer Muito estar obrigada. Contigo. Uma honra estar aqui também com vocês. Obrigada pelo convite. E é isso aí, vamos lá. E tenho aqui também, agora, para os cavalheiros, professor Fábio Gianola, professor de Educação Física, nutricionista, professor da FEFISO, mestre em Educação, doutorando em Biotecnologia, árbitro profissional em bodybuilding, autor de livros de musculação, referência, acho que assim, população sorocabana, região, estado de São Paulo, todo mundo conhecendo aí, professor Fábio também. Professor Fábio, uma honra tê-lo aqui, meu caro. Eu agradeço o convite, né? O convite já foi feito algumas vezes, mas a gente não conseguiu encaixar o horário, né? Até por conta... A gente que trabalha com educação, com ensino, fica difícil, né? Porque a gente trabalha manhã, tarde e noite. Então, hoje deu certo, então tá valendo, tá? Obrigado pelo convite, viu? Tô bem contente de estar com vocês aqui hoje. É uma honra imensa estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante. Hoje, muitas pessoas veem a questão de buscar o shape como estética, mas transcende isso. A gente sempre conversa que eu vejo a Maiara todos os dias na academia, que a gente trabalha junto, e transcende isso. A gente aqui da área de TI, como a gente estava falando aqui anteriormente, a gente tem um perfil mais sedentário. Como que a gente consegue fazer o pessoal ser picado pelo bichinho da academia? Como que a gente faz essa conscientização básica para dar o primeiro passo? Olha, na verdade, talvez isso seja um problema mundial. E nós estamos vivendo uma realidade dentro da educação física que está se questionando muito. Porque hoje nós temos mais academias, nós temos mais informação, mas estamos com muita dificuldade em motivar as pessoas a fazer o exercício, né? Então, tem se estudado um caminho para que a pessoa se sinta bem em estar no lugar que ela está. E para que ela se sinta bem, ela precisa encontrar algo que a motive em estar lá, né? Então, o que a gente costuma dizer é que a pessoa tem que fazer aquilo que ela gosta, porque se ela fizer aquilo que ela gosta, ela tende a ficar fazendo aquilo por mais tempo, né? Então, se a pessoa gosta de pedalar, que ela compre uma bicicleta e saia a pedalar 2, 3 vezes por semana. A Sorocaba tem talvez uma das maiores ciclovias do estado de São Paulo. Se a pessoa gosta de crossfit, que ela frequente um box de crossfit. Se ela gosta de musculação, se ela gosta de corrida, se ela gosta de caminhada, treino funcional, yoga. O que a gente precisa entender é que existem muitas possibilidades. Então, não dá para falar assim, eu não gosto de fazer exercício. Mas espera aí, você já tentou tudo o que é possível fazer em exercício? Não. Então, a pessoa tem que encontrar aquilo que ela gosta. E talvez no começo seja um pouco difícil. E aí, ela tenha que fazer alguma coisa. E dentre essa alguma coisa que existe, talvez a musculação seja o que a gente tem de mais fácil, porque a gente ajusta a carga, ajusta a repetição, ajusta a série, ajusta a amplitude, quantidade de exercício, e o mais seguro, né? Porque a Maiara está aqui, ela é personal, foi aluna nossa na faculdade, eu conheço o trabalho dela,
E profissionais como ela, a gente sabe que estão capacitados para poder pegar pessoas sedentárias, pessoas que não estão fazendo nada, né? Que o aparelho locomotor está ali precisando de movimento, vai se beneficiar com isso e consegue startar isso, né? Mas talvez a pessoa não goste de ficar na sala de musculação, ela acha que é chato. Então a ideia é tentar fazer algo que gosta. Dançar, por exemplo. Assim, a gente tá numa época, eu tava conversando isso ontem com a Mayara, que assim, o professor falou sobre a informação. Uhum. Realmente, a gente tá numa era de muita informação. Só que todo mundo sabe que para emagrecer, você tem que fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. Se você quer chegar num lugar, você tem que ir até esse lugar. Se você quer enriquecer, você tem que ganhar mais e gastar menos, Exato. né? Não tem muita equação. Só que a gente percebe que se fosse só pela informação, tava tudo certo. Uhum. Porque senão todo mundo era saudável, todo mundo era rico, todo mundo tá feliz. Não é só a informação, né? E hoje, todo mundo sabe a importância da atividade física. Parece que é um assunto óbvio. Uhum. E que a gente tá em 2024 falando sobre isso de novo. Né? Então, não é só você... Eu falo por mim. Eu acho que não é só você gostar. Você tem que estar disposto Exato. a mudar Você tem de que querer vida. mudar. E tem pessoas que não querem mudar. Eu recebo no consultório diariamente pessoas que elas querem o resultado, mas elas não querem fazer o que é necessário para o resultado. Não quer o processo. Mas você Exato. percebe isso nos mais jovens ou nos mais Eu velhos? percebo, ou em todos? eu não consigo fazer hoje uma distinção com relação à idade, até porque eu trabalho no ensino superior, né? Eu trabalho com jovens, estão ali 18, 19, 20 anos. No consultório eu atendo as mais diversas idades e eu percebo isso em todas as idades, não especificamente nessa, entendeu? Mas tem que mudar, porque se não mudar, não consegue o que quer. Não dá assim, estralar o dedo e com uma mágica conseguir. Eu falo por mim. Eu vou na academia, eu no começo eu não gostava. Não gostava. Eu ia e eu falava, Mayara, eu tô aqui por você. Ela ficava brava. Que bom que tinha ela, né? Ela fala, não, você não vem por mim. Por você. E hoje, 1 ano e meio depois, Quase 2 anos. quase 2 anos, hoje eu vou porque eu criei esse hábito. Aham. Ainda não é algo que eu gosto, mas eu não gosto de tomar tramal. Exato. Porque antes eu vivia à base de tramal. E aí você percebeu que ao fazer o exercício, você não precisa mais usar o medicamento, não é? E aí você fala assim, não, eu tenho ou essa escolha ou essa, mas essa aqui é melhor do que essa, né? Então deixa eu ficar aqui. É mais fácil pagar 3 vezes por semana 1 horinha na companhia da Mayara, que com certeza rola uns bons papos ali, né? Nossa, passa voando, é personal, é amiga, é psicóloga, é psiquiatra às vezes. É um combo, é maravilhosa. mãe de vez em quando. Mãe, irmã. Vai passear no shopping com você, não vai? Eu já vi ela passeando no shopping com alunas dela. A gente Ela é faz um pouquinho de maravilhosa. tudo. E Sim. o grande lance do personal é esse. Então, muitas pessoas têm o seu perfil. Elas precisam ter um compromisso. Então, a Mayara é o seu compromisso. Segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã. E aí, quando você tem esse compromisso, você acorda e fala, hoje eu não tô afim de ir. Ah, não, mas a Mayara tá me esperando. Né? eu E sempre daí... A Mayara tá me esperando, a Mayara vai brigar comigo. Ai, vai ficar chato eu falar pra Mayara que eu não vou. Às vezes, tô atrasada aqui. isso mesmo. Deixa eu avisar a Mayara, né? Tal. É realmente um... Realmente. Mas ela grande. vai. Às vezes acontece algumas intercorrências, mas ela tá ali. Mas, firme, Mayara, deixa eu perguntar uma sempre coisa. vem. Eu sei que tem um exemplo dela lá que é disciplinada, né? A aluna da personal Caxias, talvez, ou semi-Caxias, mas... Óbvio, não vamos citar nomes que seria falta de ética, mas você como personal, tem aquele pessoal que você tem que tirar da cama, tipo, vamos, cara, vamos, meu. Tem esse tipo? Tem aquele que é aquele cansado Tem, mesmo. nossa senhora. Tem sim. E não é só um, não, são vários. A fala dela é quase que a fala de todos. Ai, vou ir porque eu tenho que ir, tem a Mayara lá me esperando. Ai, se eu não for, que não sei o quê. Ai, se eu ficar uma semana sem ir, na próxima semana eu vou regredir, eu vou começar do zero. Ai, eu não vou aguentar, agora que eu tô bem. Não, então eu vou.
Levanta, respira fundo, coloca a roupa e vai. Mas depois que tá lá, também fala, nossa, ainda bem que eu vim. Mas é evidente. Tem pessoa, tem algumas pessoas que é como se fosse um evento aí na academia, né? Sim. Tipo, eu vou lá, eu vou conversar, eu vou Sim. desabafar. É difícil sair da cama, né? Principalmente aqueles que vão muito cedo. Então tem aluno que vai 6, 7 horas da manhã antes de trabalhar, que daí são os horários de pico que a academia está cheia, né? Então é aquela disputa pro treino, mas depois que levantou, acordou, já era. Primeiro exercício, acabou a moleza. É óbvio que eu sou leigo aqui junto com a Eloá e tal, mas assim, o que a gente lê às vezes uma pesquisa simples, né? No caso, né? Uma pesquisa que a gente faz, né? Que eu não sinto, no caso, esse bloqueio, eu particularmente. Eu vou Ele assim gosta. porque eu tenho uma sensação de prazer de libertar minha fera interior, né? Então, no seu caso, a gente precisa ter um pouco de contenção, né? Para que você não exagere, né? Então, ele está no outro extremo, né? Diminui um pouco, não faz esse exercício. Não, mas assim, eu acho que assim, dá uma sensação de prazer que a gente lê que, tipo, tem os hormônios da felicidade. Eu não consigo lembrar de todos, dopamina, endorfina, no caso, mas serotonina. E a gente lê que o ato, né, de puxar o ferro ali, né? Não sei se é só a mecânica do puxar o ferro, é óbvio, vocês são especialistas nisso, mas assim, a física do contrair e expandir o músculo parece que estimula essa produção dos hormônios da felicidade. Isso assim, é tendência ou realmente comprovado, é isso mesmo? Na verdade, assim, descobriu-se há pouco tempo, isso é uma coisa que a gente sabe aí há uns 10 anos, que o músculo funciona como um tecido endócrino. Então, quando você estimula o músculo pela contração muscular mais vigorosa, mais intensa, você produz substâncias que têm um caráter anti-inflamatório no corpo. É um conjunto de substâncias chamadas miocinas. Muitas não foram nem estudadas ainda. Anti-inflamatório? Anti-inflamatório. Então, é como se a gente produzisse um remédio natural. E aí, a gente consegue linkar uma coisa na outra, né? Pesquisas mais recentes apontam o exercício no mesmo patamar, em algumas situações até superior ao remédio para o tratamento da depressão e ansiedade, né? Então, perceba os benefícios que o exercício pode proporcionar. E aí nós estamos pensando no exercício em si, na ação de se exercitar. Aí, junto com o exercício, você tem a Mayara, né? Que daí tem o aspecto social, tem o convívio, né? Aquela pessoa que às vezes você vai confidenciar alguma coisa, que você precisa conversar, vai falar sobre vários assuntos. Então, vai se juntando várias coisas junto com o exercício. Você está se exercitando, você começa a pensar assim, nossa, eu preciso comer um pouquinho melhor. Nossa, meu corpo está mudando. Puxa, será que eu não preciso me vestir um pouco melhor? Então, é como se fosse uma pecinha do dominó que a gente bate a primeira e ela vai derrubando várias. Então, ele vai tendo relação de uma coisa com a outra e... Uma coisa puxa a outra, Isso, né? e tende tudo a ficar melhor com o exercício, né? Se você o incorpora na sua vida. Eu costumo falar que é medicina preventiva. Exato. O exercício hoje é medicina preventiva, mas como que a gente pode fazer um trabalho de conscientização? Que eu imagino que vocês, como profissionais da saúde, já tentaram diversas abordagens. E eu sei que não é uma coisa fácil de se resolver, mas Não. do que vocês já viram, o que mais atinge as pessoas? Olha, o que eu acredito que mais atinge as pessoas são duas coisas, né? Quando ela está doente, quando pelo estilo de vida ela fica doente e o exercício passa a ser tratamento, então ela tem que fazer o exercício porque ela está doente, né? E quando ela se percebe no espelho. Tem um dia X que você vai olhar no espelho e você vai falar, nossa, mas que corpo que é esse? Preciso mudar. Preciso mudar, né? Aí você começa a ficar incomodado. Então, tem que acontecer algo que incomode você, né? E por outro lado, eu, por exemplo, tenho 2 filhos, né? Uma menina de 18 e um rapaz de 16. E nós os educamos a estar no exercício desde quando eles eram muito pequenos, né? Natação, judô, dança. Então, eles fazem exercício todos os dias, sem a gente precisar mandar.
né? Eles gostam de fazer exercício. Então aí também cabe aos pais, desde pequenininho, estimular, levar no judô, levar na dança, levar na natação, porque aí passa a estar inserido na vida da pessoa. A pessoa não se enxerga diferente. Nossa, faz parte da minha vida isso aqui. Mas acho que o professor citou um bom ponto, e vou perguntar aí para vocês dois, Maiara aí como personal trainer, aí o professor Fábio. No caso, assim, eu peguei a fala do professor que disse no começo, né, que cada um tem um estilo, precisa ver dentre as N possibilidades qual é a que melhor vai casar com o lifestyle da pessoa. Para uns pode ser atividade ao ar livre, para um vai ser socar o outro lá na arte marcial, para outro vai ser puxar o ferro mesmo, para algum vai ser correr solitário, outro é a bicicletinha ali na sala de estar de casa. Agora, talvez assim, é complicado dizer em custo-benefício, mas vamos pensar assim, para um pai e uma mãe que talvez tenha um orçamento financeiro limitado, tem aquela criança ali do celular, smartphone, o zóio grudado, né, como se diz aqui na região nossa, aqui o zóio grudado ali no smartphone, na tela, tal, correndo o risco de tendenciar problemas aí de visão, esse tipo de coisa. E emocionais também, né, psíquicos nesse sentido. O que seria um custo-benefício interessante, uma atividade que o pai e a mãe poderia falar assim, sem muito caráter assim contraindicatório, tipo, não, ó, esse aqui dá para fazer, mas tem contraindicação para quem tem problema de coluna, para quem é um pouquinho tá com sobrepeso. O que teoricamente tem menos contraindicação que vocês recomendariam, Maiara, professor Gianola, assim, para um pai e uma mãe querendo doutrinar os filhos numa dieta do exercício, vamos dizer assim? Eu acho que hoje em dia tem muitas academias que trabalham com N possibilidades e atividades lá dentro. Na academia, por exemplo, onde eu trabalho, tem aula de luta, tem aula de bike, além da musculação. Então, assim, eu acho que ali mesmo a pessoa pode se encontrar. Então, de repente, numa aula, sei lá, numa aula de bike, a pessoa faz, não gostei. Mas, de repente, daquele professor tem outro tipo de aula, tem outra aula de bike, mas direcionada a um outro público. Então, de repente, ali você começa a se encontrar, faz amizade com as pessoas, começa a socializar. E, de repente, a pessoa ali começa a gostar. Aí já se insere na musculação, faz um dia, faz outro. Gosta do professor. Tem isso também. Nós, professores, a gente tem que puxar os alunos para nós, né? E num caráter assim, talvez, né, eu falei assim no sentido de um pai e uma mãe, assim, de uma responsabilidade de um pai e de uma mãe, que eu entendo que a responsabilidade parental não é apenas com a educação, mas eu considero assim que responsabilidade até pelo wellness, pelo bem-estar físico dos filhos também é dos pais, né? Eu e a Ewa, a gente tem tentado levar isso cada vez mais a sério, né? A gente teve até um fato aqui, né, assim, até perdoe se até consternar um pouco aqui a fala, né, emocionante, mas a gente teve um caso aqui de um familiar que morreu muito prematuramente, né? Uma pessoa assim que desistiu da vida, né? Morreu um pouco prematuramente, né? E assim era uma pessoa que teoricamente estava entregue, assim, não fazia mais exercícios físicos, já estava com sobrepeso e a vida era simplesmente esperar o dia da morte, né? E a gente ficou tão sensibilizado com isso que eu falei para as minhas crianças, para eu falei assim, ó, tudo que eu puder, que eu tendo condição financeira ou não, dentro das minhas possibilidades financeiras, que eu puder incutir em vocês o senso da responsabilidade com o corpo, né? E aqui eu até, né, não vou falar de religião, mas perante a nossa crença, né, assim, o corpo é a casa que o Espírito Santo habita na gente, na nossa vertente, na nossa crença, e vou parar por aqui nesse sentido. Então, assim, eu entendo que tem que ter realmente um zelo muito cuidadoso com o corpo, né? Um zelo de não consumir drogas, evitar álcool, evitar glutonaria, evitar comida em excesso. Então, né, assim, esse fato marcou profundamente. A gente falou para as crianças, não, vamos fazer tudo o que for possível, uma dieta certinha, exercício, parar com preguiça, vamos na academia, que eu quero chegar, óbvio, o dia que o dia que a gente vai morrer, só Deus sabe, mas eu quero, no dia que eu morrer, ter a melhor condição física possível para aproveitar até o dia que eu morrer, de gozar de saúde plena, de andar, passear, dirigir meu carro, esse tipo de coisa. Então, né, assim, responsabilidade parental, mas nas escolas, como professores de educação física, que às vezes tem aquela coisa de tipo, é muita gente, é muita criançada, fica só na minha época era o handball, por favor, não tenho nada contra o esporte handball, acho bacana, esporte olímpico, tem craques, o Brasil sempre vai bem no feminino, no masculino, em Olimpíada e Mundial, mas ficava só no handball. E eu particularmente não curtia o handball. E eu entendo que às vezes os professores têm recursos limitados em escolas públicas, então, né, falei aqui, né, no caso de cuidado parental, a Maiara citou um exemplo, mas
Os professores de educação física num contexto de educação infantil, de educação fundamental, escolar, quais seriam suas recomendações? O que eles podem fazer? Eu sou muito fã do SESI, né? E assim, tem um viés aí, porque eu trabalhei lá por 20 anos, né? A maior parte da minha carreira dentro da educação física foi no SESI. Então, você citou aí uma preocupação em se pagar, talvez, essa atividade, né? Que ela Isso. não seja cara. Então, eu acredito que o SESI seja uma opção fantástica. Eu deixava meus filhos tranquilamente no SESI. Meus filhos cresceram dentro do SESI e dividindo espaço com a ACM. Então, eu vejo, assim, 2 locais onde os profissionais são selecionados, são treinados, né? Eles têm competência para trabalhar com criança e você tem N opções, né? Você tem lá as práticas esportivas, você tem as práticas que são voltadas para N atividades corporais, você tem a natação, você tem o judô, você tem a dança. As pessoas talvez não saibam, mas dentro dos SESIs tem talvez as melhores salas de musculação que a gente tem na cidade. Olha que Sim, legal. Tem o Sesc também, né? Eu Tem trabalhei o no SESC, uma outra opção. Bem lembrado. Né? Então, Sesc é quase a mesma coisa. eu enxergo, né? Se eu tivesse filhos pequenos hoje, eu faria a mesma coisa que eu fiz lá atrás, né? Mas aí para mim é muito fácil falar, porque eu sou professor de educação física, então eu tenho essa visão da importância do exercício e talvez fique difícil para um pai que não tem essa visão e que talvez não recebeu isso do seu pai, né? Vem de uma família onde foi Bobagem. cunhado a acordar cedo, sair trabalhar, voltar à noite, né? E quase não tem contato com os filhos às vezes. Então, eu acho que, no meu entender, esse seria um caminho inicial para as crianças, já que talvez na escola não se consiga ter o que é necessário. Eu acho que devia ter educação física todos os dias na escola. Eu também acho. Sim. Todos os Eu dias. concordo. Meu filho está no ensino médio e ele pediu para mudar de escola. Eu falei, por que você quer mudar de escola, filho? Ah, pai, porque eu acho que é muita bagunça na minha sala. E ele sempre viu eu e a mãe estudando, então ele meio que pegou esse caminho, sabe? Então ele pede para eu levar ele no sebo, então ele quer lá escolher livro, ele pede para comprar curso. E aí ele falou assim, eu queria estudar mais. Daí nós mudamos de escola. Daí eu falei, e aí, cara, você está contente? Não, gostei, pai, mas tem uma coisa que não está legal. Eu falei, o que é, filho? Só tem uma vez por semana educação física, né? Eu falei assim, filho, fazer o quê? A área escolar está assim, né? 1, talvez 2 vezes na semana. Para mim tinha que ter todos os dias. Porque a recomendação de atividade física para criança e adolescente é que você faça em torno de 60 minutos, pelo menos, cada dia da semana, chegando a um total de uns 300 minutos por semana. Então, talvez isso até, esse dado talvez seja até obsoleto nas pesquisas. Porque o perfil comportamental hoje mudou também. É Mudou. muita tela. Muita. A gente fica o tempo todo em tela e as crianças, elas estão crescendo assim. Eu vi uma pesquisa falando que muda até o formato do cérebro, a forma que ele se desenvolve. A gente não tem como entender o impacto que o celular está tendo na plasticidade cerebral, em tudo, né? Na possibilidade de doenças que a gente não conhece, né? Na falta de sono. Então, mas eu não vou ser indelicado de perguntar quantos anos você tem. Ia ser muita indelicadeza da minha parte. Mas ele deve estar perto dos 40, por ali, né? Acertou. Acertei, né? Acertei. Professor. Então, eu tenho 52. Então, eu acredito que ele brincou na rua. Porque minha infância, também. eu cresci na rua, né? Sim. E as crianças hoje não têm essa oportunidade. Então, nós já diversas tínhamos... razões. Por diversas. A principal, talvez, a segurança, né? Segurança. Então, né, vai se perdendo algumas coisas muito importantes. Mas aí também a gente não pode ficar justificando Não, tudo. tem que achar um caminho, né? Caminho, ó. Por exemplo, a gente está em Sorocaba, que é uma cidade arborizada, é uma cidade que tem alguns parques. É bastante, assim, se for comparar com cidades do mesmo tamanho, até perdoe... Não, fique tranquilo. Perdoe o corte, né? Assim, Não. a interrupção, mas comparando com cidades de 700 mil habitantes, aqui sem fazer politicagem e tal, mas eu acho que Sorocaba tem uma quantidade decente de parques, assim, para lazer, né? Então, eu Sim, concordo com bastante. você. E outra, caminhar. Caminhada. Se a gente não começar
com o básico. Exato. Que muitas pessoas também, e eu falo até por mim. Uma vez eu fui no ortopedista, que eu tava com dor. Falou, tá, mas qual que é a sua rotina? Trabalhar, ir pra casa, trabalhar, ir pra casa, trabalhar, ir pra casa, né? Então, eu posso dar o remédio, mas não vai resolver. Então, assim, se você começar com 20 minutos, a gente fala, poxa, mas 20 minutos até a gente mulher. Aí depois tem que lavar o cabelo, arrumar o cabelo. Não vai ser só 20 minutos. Mas se a gente não faz isso, a gente também nunca dá o primeiro passo. Verdade. E depois, eu já tive um burnout, e depois a gente começa com muitos problemas. Eu tenho certeza que não foi pior pela atividade física. Isso eu tenho total certeza que realmente mudou a minha vida. Eu vivia à base de tramal, de dor, tenho um pino no joelho, tenho algumas questões ortopédicas aqui, e o médico sempre falou, tem que ir para academia. Ai, mas eu não gosto. É a história do gostar. Mas eu não gosto. Não gosto. Mas também não gosto de tomar remédio. É a escolha, né? Aí, digamos que você virou a chave rápido, né? Até. É, Não porque foi tão, a não foi tão medicação é puxado forte. assim, A medicação é forte, né? Foi começando, passou a primeira semana, meio assim. Aí É. foi passando um mês, Mas sabe o que 2 eu acho meses. também? Não sei se vocês percebem isso. Ainda tem um estigma, por exemplo, personal, isso é frescura. Ou é caro, né? Ou é Não é Ou caro. é totalmente inacessível. E não é assim. Não, hoje está muito mais. Eu recebo no consultório, esses dias eu recebi uma pessoa que faz faxina em residências, né? E elas acho que ganham até relativamente bem, né? Sei lá, 150, R$ 200 por dia. Na somatória do mês vai dar um salário melhor do que muitas outras profissões. Tem personal. Legal, Eu olha falei para aqui. ela, você faz exercício? Faço. Quantas vezes por Consciência. semana? Eu faço 5 vezes por semana. Eu falei, você faz acompanhada? Sim, eu tenho personal. Olha que legal. Eu faço 3 vezes por semana com o personal. Então, ela entendeu, na simplicidade dela, que ela precisava daquela orientação, né? 3 vezes na semana, depois outras 2 ela fazia sozinha. Mas ela entendeu que aquilo que ela estava pagando não era algo que ela estava desperdiçando, ela estava investindo para que ela tivesse saúde com isso, qualidade de vida, bem-estar. E pra gente não dar trabalho pros outros também. Que às vezes a gente fica no pensamento egoísta de que, isso é bobagem. Eu não tenho tempo. Assim, você não vai ficar o dia inteiro na academia, você não vai ficar o dia inteiro caminhando. Isso também tem que pensar que essa medicina preventiva que você faz é para o bem-estar da sua família no futuro também. Com certeza. Né? Ninguém está livre de ter nenhum tipo de doença, mas quanto mais a gente se prevenir, melhor. A gente vê vários vídeos no Instagram de pessoas, né, levantando a sacola daí na academia com o peso, mostrando a importância da atividade. E realmente, que você ficar acamado por opção, eu imagino que deve ser um remorso bem pesado. E a própria família olhar e falar, poxa, isso era evitável. Por que não? Então, assim, eu vejo muito jovem hoje, muito mais sedentário do que os mais velhos. Até na academia que eu vou lá com a Mayara, eu vejo muito mais pessoas mais velhas se cuidando do que mais jovens. Até porque os mais jovens a gente até dá risada, que eles querem só carregar peso. É aquela coisa desengonçada que é carregar tudo de qualquer jeito para carregar mais peso. Tentar carregar peso. É. Né? Que tenta. Judiação. Quem pega mais peso. Quem pega mais peso. E nada a ver, né? Então, até essa consciência eu acho que surge. A minha mãe mesmo começou a malhar agora, com 65 anos. Tá uma belezinha. É a vovó maromba. E ela vai chegar aos 70 numa condição física melhor e se sentindo melhor do que quando ela tinha 60. E ela não fazia exercício. Então, você quer um dado? Com 1 mês de academia, ela já está conseguindo subir a escada com os 2 pés. Que antes ela conseguia só de um em um. A gente tem dados na literatura que mostram que com uma sessão de exercício a pessoa já tem benefícios. Uma sessão? Uma sessão. Eu tenho um amigo que a tese de doutorado dele, professor Eduardo Borges, né?
A tese de doutorado dele é sobre tratamento de dor lombar crônica, exercício para dor lombar crônica. Dor lombar crônica é aquela dor que a pessoa tem sempre. Ela está sempre com dor, né? E aí ele desenvolveu uma sequência de exercícios, né? Estudou isso, revisou a literatura e aplicou isso, né? Num grupo de pessoas com dor lombar crônica. Não eram atletas, não, pessoas que, né, foram comuns assim e com uma sessão de exercício as pessoas já mostravam um benefício. O meu caso era lombar, tinha um problema lombar crônico também. E não tenho mais. Graças a Deus, e graças à academia, bastante. Graças a Mayara. Hoje a Elô faz Não fique stiff, falando muito isso, porque ela vai subir o agachamento. valor da hora aula, hein? Muito assim, hein? Aí ela vai fazer um corte aqui do podcast e da hora ela vai mostrar, tá vendo? Ó, Tá vendo? graças a quem você não tem dor, tá vendo? É? Tô precisando de um aumento. Ela tá vendo, professor? Achou um comercial já, né? Continua. A intenção era contrária, viu? A intenção era... Você sabe que ser atleta não é muito barato, não, né? Pra ela. Ela né? me conta mesmo. Esse lance dela de ser wellness, atleta, É culpa de competir. quem, né? Não sei, minha. Acho que Soube que ela foi influenciada. Permita-me fazer uma pergunta, né? Que a gente está falando aqui dos benefícios do exercício. Acho que assim, é meio que consensual aqui realmente dos benefícios. Mas assim, só o exercício, sem alimentação regrada, eu imagino que vai fazer um efeito, mas talvez um efeitinho. Até onde vai a alimentação? E no caso, para quem quer inflar, quem quer hipertrofia, assim, para quem está escutando a gente, para quem quer crescer, né? Para quem quer ficar ter o maromba. shape, né? Para quem é da galera do Léo Stronda, do Bambam, né? Tal, do Cariani, Vamos pra parte que eu do quero Paulo saber. Musi, tipo... Até onde vai, até onde influencia, até onde comer vai ajudar, até onde tipo a suplementação já não vai mais fazer efeito, já começa a se tornar inócua. Quais são as opiniões de vocês nesse sentido? Deixa a Mayara falar, porque ela é atleta, né? Então, Olha. ela passa por esse processo, né? Nossa ela era uma Senhora, Mayara lá meu atrás, Deus. ela é outra Mayara Pois é. hoje, né? Olha esse braço maravilhoso. Então, Lindo. Ó! Tenho que mostrar, Olha né? esse Pisa. Faz a propaganda do shape. Pode fazer a propaganda. Que shape Então, maravilhoso. Eu treino já faz 13 anos. E assim, eu também comecei naquela era, né? Batata doce e frango, como todo mundo. Só que não é assim, né? Você vai comer quanto de batata doce? Você vai comer quanto de frango? Então tudo tem um cálculo. Você não pode comer tudo à vontade. Só que todo mundo começa assim, né? É o start. A gente vê na televisão, tem que comer tal coisa. Vamos lá, vamos seguindo. Só que daí, como comecei a fazer faculdade, comecei a conhecer um pouco mais da história, ser atleta, fisiculturismo, aí comecei a entrar nessa onda. Fui picado por um mosquitinho aqui, sabe? E comecei a me interessar. E assim, a partir daí que eu comecei a fazer dieta, tudo certinho, bonitinho, comer tudo pesado. você começou a ter mais quantidade de resultado água, daí. Comecei a ter mais resultado Mas com acompanhamento com acompanhamento profissional. Que a princípio foi até mesmo do professor, né? Que a gente começou Agora, a se hoje ela preparar tem um pro treinador, campeonato. ela tem um coach, Exatamente, que hoje é tem um especialista coach. nisso, que prepara atletas. Mas de início foi, no caso, na faculdade mesmo. Só que as pessoas têm que tomar cuidado também, que tem muita dieta solta por aí na internet. Sim, exatamente. Tem que ser algo prescrito para cada um, É. para cada indivíduo. É importante a gente fazer exame antes, ver, porque, por exemplo, eu conheço uma pessoa que foi na nutricionista, uma nutricionista não se atentou, fiquei até bem assustada, que parece óbvio, e a pessoa estava diabética. E parece que a alimentação tem que ser bem diferente Muito, nesse caso. muito. Até, inclusive, alimentos naturais que têm que ser evitados. Vou dar um exemplo para você. Diabético não pode tomar suco. Suco de fruta. Suco de fruta é natural, vem da fruta, mas faz mal para o diabético. Por quê? Porque quando você faz um suco, por exemplo, eu pego lá uma maçã, eu passo no processador, né? Esse processo para fazer o suco destrói as fibras da fruta. E quando a gente destrói as fibras, fica só o açúcar da fruta, que é a frutose, que é um dos piores açúcares que existem quando ele está concentrado. Nossa. Quando ele está dentro da fruta e você come a fruta,
você tem a lentificação da absorção da frutose pela fibra da fruta. Então, demora para que isso seja processado. Quando você pega e faz o suco, você arranca toda a fibra e concentra a frutose. E a frutose ela não é absorvida por qualquer região do nosso corpo. Igual, por exemplo, a glicose. A glicose, praticamente todos os órgãos do corpo conseguem processar a glicose. A frutose é o intestino e o fígado, mais o fígado do que o intestino. E aí, se entra numa concentração muito grande essa frutose no corpo, o fígado tem muito trabalho. E aí, nesse trabalho, ele converte essa frutose em gordura. E às vezes essa gordura fica nele mesmo. E daí desenvolve uma doença que a gente chama de esteatose hepática, né? Relacionada à síndrome metabólica. Vou dar um outro exemplo para você. Açúcar de mesa. O açúcar de mesa ele é 50% glicose e 50% frutose. Suco de uva integral. Você pega, concentra todo o açúcar da uva naquilo. É natural, é integral, é gostosinho. Mas se você colocar, por exemplo, aqui, ó, encher isso aqui de suco de uva integral, tem 70 uvas aqui num copo. Nossa, tem 70 uvas. E aí você tirou toda a fibra, ficou só o açúcar. A concentração desse açúcar, que é processado só quase pelo fígado. Então isso dá muito trabalho para o fígado. Meu Deus, a minha avó toma muito suco de uva. Nós estamos vivendo uma pandemia mundial, meio silenciosa, e as pessoas não sabem, de esteatose hepática. As pessoas estão com gordura no fígado que evolui para cirrose, que evolui para câncer, né? E está tudo relacionado ao excesso de frutose na alimentação. Porque tudo tem açúcar hoje, né? Todos os alimentos industrializados. Às vezes o alimento é salgado, mas tem açúcar no alimento. Então, hoje se consome uma quantidade de frutose infinitamente maior do que se consumia um tempo atrás. E aí está acontecendo todas essas desordens que a gente vê. Um dos motivos é esse excesso de frutose na alimentação, né? Que está diferente do que comer a fruta. Então, sempre, se a opção for entre comer a fruta e fazer um suco, coma a fruta. Nossa, e isso causa até esteatose. E realmente, às vezes a pessoa fala, eu conheço muitas pessoas, mas eu tenho um estilo de vida bom. A pessoa acha que é normal ter esteatose. A pessoa acha que é normal. Não é normal ter esteatose. Troquei o refrigerante pelo suco. Todo refrigerante... Né? Ó, assim, ó, presta atenção aqui, ó. Água, Coca Zero, suco de fruta. Pro diabético é melhor entre o suco de fruta e a Coca Zero. Que daí não tem açúcar, tá? Agora, qual é a melhor opção? A água. O ser humano foi feito para beber água. Água com gás também, entender. Ok. Água com gás, água com limão. Água né? com limão é uma delícia. É muito bom. Água com limão até é uma estratégia para emagrecimento, né? Porque quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente costuma dizer que a fome é o cemitério de qualquer dieta. Se eu fizer uma dieta para você e você chegar em casa com fome, abrir a geladeira e tiver um bolo de cenoura com chocolate, essa dica. Você vai comer. Não tem como. Então, quando a gente pensa em organizar uma estratégia de emagrecimento, a pessoa não pode passar fome. Se ela passar fome, não vai dar certo. E como é que a gente faz para a pessoa não passar fome? Você sabe? A gente aumenta a quantidade de proteína na dieta. Porque a proteína ela demora mais para ser digerida, ela dá saciedade. Então, proteína no café da manhã, proteína no almoço, proteína no jantar. Põe mais proteína. Colocando mais proteína, automaticamente, sem a gente precisar contar a caloria, a pessoa come menos, porque ela fica mais saciada. Pensa com você foi num churrasco, comeu um pratão de carne, às vezes você passa o dia inteiro, só vai comer no outro dia, porque você não tem fome. Agora come uma macarronada, 1 hora depois está com fome. Sabe que outro dia eu vi uma médica falando que os alimentos mais moles, eles não dão saciedade. Eu não sei se é exatamente isso, mas ela falou assim, e quanto mais duro é o alimento, mais você faz força para mastigar aquilo e
mais você vai ficar saciado. Eu não sei em que contexto ela falou, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar entre as proteínas, a que dá mais saciedade é a carne. Né? E é mais trabalhoso mastigar a carne, você tem que mastigar mais. Agora, faz por exemplo, sentido. o whey é proteína. Só que é uma proteína sem a matriz nutricional do alimento. Foi retirado lá do leite whey, né? Então, é algo que a gente ajuda para bater a meta proteica. Mas, por exemplo, se você consumir o equivalente a 30 gramas de proteína pelo whey e consumir o equivalente a 30 gramas de proteína pela carne, daria uns 100 gramas de carne. A carne vai dar mais saciedade do que o whey, que vai ser digerido mais rápido. Entendeu? Porque está fora da matriz proteica, do alimento, está mais fácil de ser digerido. Cai numa analogia com o suco, Cai numa analogia com o que é suco. sempre melhor o integral. Viu? O suco é um míssil direto para o fígado de frutose. Eu nunca imaginei isso. Você não tem ideia. Esses sucos de caixinha, todos são ricos em frutose. Todinho, não sei se a gente pode falar marca, mas já falei. Não, Fica tranquilo. Sabe esses suquinhos de caixinha, suco integral de caixinha? Aqueles pasteurizados também? Tudo é riquíssimo em frutose. Nós estamos vivendo uma pandemia de frutose no planeta. Todo doce tem frutose. Bolo, tudo vai frutose. Bolacha, tudo tem frutose. Porque tem açúcar branco, tem frutose. Professor, e esses sucos ditos detox, que vai a couve, que teoricamente é um vegetalzinho mais fibroso, ajuda a atenuar ou não também? Não. Eu não estudo muito isso, né? Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse exagero de achar que toda planta é saudável. Porque as plantas, elas não querem ser comidas. E elas têm mecanismos de defesa, né? Jura? As plantas, então, por exemplo, pensa no feijão, né? Feijão você não tem que deixar de molho e cozinhar o feijão? Por quê? Porque você tem que diminuir a quantidade de fitato que tem no feijão, que é um antinutriente que faz mal. Isso. Entendeu? Então, as plantas, elas têm propriedades medicinais, mas tem que tomar um certo cuidado com essas coisas, porque não é assim, sabe, em exagero, porque toda planta tem antinutrientes e eles podem fazer mal. Tá? Mandioca mesmo, né? Tem que colocar na água, que acho que é isso. Então, existe um preparo que se aprendeu ao longo do tempo, né? Na evolução, todo esse preparo do alimento. Sim. A ideia é fácil, comer comida de verdade. Come, tá olhando o prato, é bicho, é algo que veio da terra, é isso que você vai comer, né? Sem exageros. Sem triturar. O básico que Isso. funciona. É o básico que funciona. Agora, ó, tira da sua vida industrializado, tira da sua vida a farinha branca, tira o açúcar, né? Tira esses óleos que a gente nem sabe o que é, esses óleos que são processados, começa com uma graxa Transgênico preta também. e termina com um negócio clarinho sem cheiro. Então passa por processos químicos N. E aí o pessoal vai falar mal da manteiga, cara, que é leite batido com sal. Não dá, né? Não dá. Ou seja, naturalzinho ao extremo. Exato, né? Nossos avós não tinham esses problemas de saúde que a gente tem hoje, eles cozinhavam com banha e manteiga. Aí convenceram a gente a cozinhar com margarina e com óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho. E eles iam trabalhar a pé. Exato. Comiam só 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e jantar. E nada em excesso também. Nada em excesso. Não tinha esse monte de industrializado que tem hoje. Eu vou fazer agora a pergunta contrária, né? Falei do pessoal que quer hiperinflar, né? A hipertrofia, e do pessoal que quer secar. Qual que seria a estratégia de alimentação que eu entendi? Ela já passou por isso várias vezes. O contrário agora, Maiara. Ganhar e perder, ganhar e perder. Porque, com certeza quem está assistindo deve ter aquele Ela é que fala que bicampeã quer universitária, secar. sabia? Que ela é bicampeã Justamente, universitária. É balanço calórico negativo, né? Você acaba treinando mais, comendo um pouquinho menos, né? No meu caso. Porque nós fisiculturistas, temos uma preparação, né? Agora, o atleta ele tem que sofrer um pouco mais, né? Porque o que o atleta quer é o extremo, né? Ela quer chegar no extremo da definição muscular. Não tem mais o que definir. Tem, dá pra tirar uns quilos ainda aí. Nossa, professor. Tô passando por um processo aqui.
Mas come a proteína também ou não? Aí a proteína fica mais... Ela vai ficar com mais proteína e mais menos proteína, carbo. menos Na verdade, o carboidrato. atleta vai fazer uma ciclagem, né? Alguns dias vai ter proteína alta, outros dias vai ter carboidrato um pouco mais alto. Minha dieta tá assim. Mas é chocante isso também pro corpo, não é? O que o atleta faz, a gente não pode entender que o que ele faz é Não é normal. saúde, né? Não é uma coisa que a gente vai pensar em saúde. É uma competição esportiva. Então, ela vai exigir do corpo dela o máximo possível E temporário. até o dia da competição. E temporário também. Temporário, exato. De certa forma, Temporário. você tá desgastando o seu né? corpo, né? Porque ela compete o quê? Uma vez por ano, 2 vezes por ano. Ela não é uma atleta profissional. Se ela fosse uma atleta profissional, ela teria um contrato, teria uma empresa, ela teria que estar sempre em forma, se apresentar. Teria uma exigência maior, né? Mas aí ela escolhe uma competição, se prepara para aquela competição, depois saiu da competição, volta ao normal. Eu vou fazer uma pergunta agora, talvez um pouco polêmica, tá? Mas na minha condição de leigo ignorante. Tá? O suposto veneno que a galera fala, ou seja, os anabolizantes, esse tipo de coisa. Até onde é mito? Até onde é aquela coisa de vai de cada um, vai do que o médico fala? Até onde não causa ônus? Até onde causa? Ou é aquela coisa de tipo, não se sabe, vai da consciência de cada pessoa? Opiniões a respeito. E para quem está assistindo a gente, aquele que talvez nunca fez uso, que queira fazer uso, e aquele que faz uso e talvez está pensando, putz, deveria parar. O que vocês falariam? Olha, esse é um campo minado, né? Aham. Esse é um campo muito minado. Polêmico. Então, Polêmico e eu perigoso. deixo isso, apesar de ser muito envolvido com o fisiculturismo, né? Você leu aí que sou árbitro profissional. Eu trabalho com arbitragem em fisiculturismo desde 1992. Talvez eu seja o árbitro que há mais tempo atua arbitrando no Brasil, né? Eu já fui para o Mister Universo várias vezes, campeonato mundial, campeonatos profissionais. Mas é algo que eu não me envolvo. Eu não pergunto o que eles fazem. E assim, eu acho que é algo que tem que ser resolvido a pessoa. Por exemplo, eu quero chegar no extremo, quero ser um atleta profissional. Não tem como fazer isso naturalmente. Não dá para você chegar a competir internacionalmente. E isso é bem entendido no meio. Quem está no meio entende bem isso. Mas precisa de acompanhamento Então, médico. tanto que existem federações de atletas naturais, que têm exame antidoping para ver se eles estão naturais, e tem federações que não fazem os exames. E aí, eu acho que tem que ter um profissional competente envolvido, acompanhar. E o que vai dizer o que a pessoa vai fazer ou não são os exames. Está tudo bem com os exames? O médico vai dizer até onde pode ir, né? Ou aquela pessoa que está envolvida naquilo. Porque também tem uma diferença. Tem pessoas que precisam da reposição hormonal. Hoje, você não E aí precisa também tem preconceito. envelhecer caquético, como a gente viu muita gente envelhecer, né? Hoje pode existir essa reposição. O órgão que mais se beneficia dessa reposição é o coração. O coração é o órgão que mais tem receptores para testosterona. Vai funcionar melhor, o raciocínio funciona melhor, a disposição é maior, né? Essas pessoas perderam massa muscular, elas voltam a ganhar, aumenta a força, melhora a qualidade de vida. Então, tem um uso terapêutico que pode ser supervisionado, que vai gerar benefício, né? Agora, o atleta, ele supera o terapêutico. E não tem um estudo na literatura para dizer se aquilo é seguro ou não. Não tem? Né? O que os atletas fazem, não. Mas como o professor citou, como é campo dos atletas. Exato, exato. É consciência dos atletas. Exato. Eu não critico, eu acho que é uma escolha pessoal. Mas, então, vamos sair um pouco do campo minado, que minha intenção não é deixar ninguém saia justa. Até peço desculpas. Imagina. Mas vamos trazer então para futebol. Para futebol, a gente sabe que o objetivo Prefiro falar dos esteroides. Vamos voltar nos esteroides? Deixa eu entender aqui, no sentido que o que eu quero dizer. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Que no âmbito esportivo da competição de fitness, entendemos que, no caso, vai da consciência de cada um para se atingir aquele limite que é
padronizado, né? Um Aham. preconizado de tipo de ser um Mr. Universo. Entendendo que esse limite não é para todos, é Perfeito. para aquele que tem algo mais. Mas agora, no futebol, o objetivo é fazer gol. Para ser um Certo. atleta de elite, você tem que dar passe, você tem que dar Tá assistência. certo. Até onde usar isso daí prejudica, porque as federações de futebol, teoricamente, proíbem que tenha Mas eu exame acho que eles antidoping. não devem usar, Não, porque nem tem usa. teste antidoping É. todo jogo. Todo jogo o atleta passa por teste Nem tem antidoping, como. né? Não, sim, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, num âmbito, talvez, de um esporte que nem o futebol, que não tem uma cultura de tipo... O Mr. Universo, ok, tem uma cultura de deixar Não, a mas cara eles têm das doping. pessoas. O que eu estou querendo dizer é que isso, teoricamente, influenciaria no rendimento aeróbico dos Isso profissionais. influencia a performance, né? A performance melhora. Ele vai chutar mais forte, ele vai conseguir correr mais, ele vai ter mais massa muscular. Mais músculo é mais motor. Se tem mais motor, você tem mais desempenho, né? Recupera lesões mais rápido, ajuda a tratar. Então, mas eles passam por... Eles são sorteados em cada partida para poder passar pelo antidoping. Não tem Ali como eles acho usarem. difícil. Não tem como. E a gente tem preconceito nas pessoas? Aí eu vou falar de algo mais simples, que a gente vê aí no dia a dia. Tem preconceito de muitas pessoas até com creatina, que é uma coisa básica. É o suplemento mais estudado na literatura científica mundial. Então, e o professor estava falando a respeito da reposição do músculo. Uhum. A creatina, ela também faz isso, não faz? A creatina, ela foi muito estudada, exaustivamente estudada no aumento da massa muscular. Tirando os esteroides, o que mais ajuda a melhorar a massa muscular é a creatina. Só que ela funciona mais para homens do que para as mulheres e para algumas pessoas ela não Mais funciona. um ponto negativo para nós. Para algumas pessoas ela não funciona. Parece que para 30% das pessoas ela não funciona. Mas está se descobrindo que talvez o maior efeito dela não seja no músculo, seja nas mitocôndrias cerebrais. Então, está sendo estudada a creatina no tratamento do Parkinson, do Alzheimer, Nossa. de demências. Que legal. Né? As Então, sinapses mesmo? isso, ela alimenta as mitocôndrias cerebrais. Se a gente fosse achar a coisa mais espetacular do nosso corpo, seriam as mitocôndrias. São elas que organizam tudo, tudo funciona por conta das É mitocôndrias. respiração, não é? As Celular. mitocôndrias, elas estão em todas as células do nosso corpo, nas células cerebrais, nas células musculares, tem em todo lugar do nosso corpo tem mitocôndrias. Eu já ouvi uma teoria, não sei até onde é fantasiosa, que a mitocôndria... Elas fazem a era- transformação da energia. Ah, tá. Ela era um organismo, era um organismo que foi incorporado aos que eles Isso, viram, né? Era um isso. organismo à Legal. parte que... Isso, e a partir do momento que ela foi incorporada, ela passou a beneficiar aquele organismo vivo e ser beneficiada por ele. E por que Simbiose. e por que simbiose. E por que não é mais popular? A creatina? Eu acho que até assim, ela não é mais popular, talvez porque ela custa um pouco caro, né? Porque eu acho que devia estar na cesta básica. Aliás, eu acho que tudo que está na cesta básica não devia estar na cesta básica. A cesta básica é só carboidrato, já percebeu? Aham. É só Sim. carboidrato. É macarrão, é açúcar. Arroz, Tirando o café, arroz. Cadê o ovo? Cadê a carne? Sim. Né? Zero proteína. Aí tem custo. Aí o pessoal justifica É no caro. custo. É. Ah, mas, gente, é caro, Olha, mas aí é que tá. é caro, mas a gente precisa da proteína. Então, é a gente caro, mas é principal, mais né? caro não ter. Exato. As doenças que vão surgir por conta do excesso de carboidrato, da falta de proteína. A gente está vivendo, assim, um momento mundial que as pessoas... 80% das pessoas, elas estão doentes, de alguma forma. De alguma forma, elas estão doentes. Poucas pessoas hoje são muito saudáveis. A maior parte das pessoas, elas, por conta da alimentação. Não é nem a falta de exercício, é a alimentação. Você perguntou o que era mais importante. Exercício e A alimentação é mais Alimentação. importante. Ela é mais importante. E hoje tem alguns médicos integrativos. É difícil a gente achar. Bom, eu acho que é difícil. Eu nunca fui. Eu também nunca fui. Mas eu já ouvi algumas pessoas que foram. Funciona. Aham.
Aquelas vitaminas que o pessoal toma. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que arrumar é a alimentação. Nutricionista. Isso daí é a cereja do bolo. A gente tem que arrumar a alimentação das pessoas. As pessoas comem errado. Que daí também não adianta você ficar colocando vitamina. As vitaminas elas só vão funcionar se a alimentação estiver ajustada. Tem que ajustar a alimentação, tem que melhorar a forma como as pessoas comem. E é muito fácil, come mais proteína. O ser humano foi feito para comer proteína. A gente evoluiu. O Homo sapiens está no planeta há 200 mil anos. 200 mil anos. A agricultura tem 10 mil anos. Então, 190 mil anos, a gente foi caçador-coletor. Então, a base da nossa alimentação é a carne. Entendeu? É o alimento animal, é a base. O pessoal pode falar o que quiser. O cérebro humano evoluiu a partir do momento que começou-se a comer carne. E isso há 2 milhões e 600 mil anos atrás. Então, aumentou. Evolutivamente, tem uma série de estudos que falam sobre isso. Então, é um alimento denso, é rico nutricionalmente. Você já pensou que talvez o ovo seja um dos alimentos mais importantes da humanidade? Porque de um ovo sai uma vida. Então, tudo que a gente precisa para fazer uma vida está dentro do ovo. Entendeu? Então, por exemplo, as pessoas não têm dinheiro para comprar carne. Come ovo. Vai fazer o quê? Come vísceras, come... As pessoas não gostam, mas o fígado é super nutritivo, né? Então, a densidade nutricional mesmo está na carne, está nos ovos. E a gente vai complementar o resto ali com o que é comida, né? Batata, mandioca, os vegetais. Uma vez eu fiz uma dieta low carb, mas eu sofri. Você sofreu, sabe por quê? Eu vou contar para você. Porque você estava adaptada 20, 30 anos da sua vida a comer bastante carboidrato. Sim. Então, quando você muda de uma hora para outra, o seu corpo ele vai gritar, ele vai falar assim, o que você está fazendo, mulher? Estava gostosinho comer carboidrato. A cada 3 horas você colocava um açuquinho aqui para dentro. Entendeu? Porque nós temos que entender que a gente é bicombustível. A gente consegue usar gordura como combustível e usa o carboidrato. Só que se você usar muito carboidrato, você não acessa a gordura. E para acessar a gordura, o que você tem que fazer? Diminuir o carboidrato. Que é o que eles fazem. Eles fazem isso, eles diminuem o carboidrato para secar, perder a gordura, para a musculatura ficar aparecendo. Se ela ficar comendo um monte de carboidrato, não vai acontecer isso daqui. Entendeu? E aí, o que acontece? Você sofreu na low carb, né? Por quê? Porque seu corpo estava adaptado ao carboidrato. Principalmente para ir no banheiro. Aí leva tempo para sua microbiota mudar, leva tempo para o seu corpo se adaptar, entendeu? E aí, às vezes, você fica sofrendo, você fala assim, não, isso aqui não dá certo, é verdade, as pessoas falam, não dá para ficar sem carboidrato. Você volta, quando você estava quase adaptando. E a adaptação, ela demora às vezes. Algumas pessoas 1 semana, algumas pessoas 12 semanas. Vicia, né? Nossa, tudo isso. É gostoso. Tudo isso. 12 semanas é bastante tempo. Bastante tempo. Imagina que os inuites são um povo que vive no Ártico. Eles só comem carne de foca e baleia. Não cresce vegetais lá. Eles só vivem de proteína e gordura. E eles continuam vivos. Então, é uma prova de que a gente vive se não comer carboidrato. Não é verdade? Se existem povos no planeta que não comem e continuam vivos, então, por quê? Porque o carboidrato ele é tão importante, mas ele é tão importante que sem carboidrato o seu corpo fabrica carboidrato. Olha, não sabia. O nosso legal. fígado ele é especializado em fazer carboidrato. Ele consegue fazer 200 gramas de glicose por dia. Se a gente não comer carboidrato, ele usa a estrutura de uma proteína ou de uma gordura e ele consegue fazer carboidrato. Quando você faz um teste de glicemia em jejum, você fica 12 horas sem comer. Você vai lá fazer, a pessoa que está pré-diabética e diabética, a glicemia está alta. Por que a glicemia está alta? Você não está comendo nada. Não comeu nada, a glicemia está alta. Porque o fígado está fazendo glicose sem parar. Ele não consegue parar de fazer glicose, entendeu? E por que o fígado fica nessa? O fígado fica nessa porque a pessoa, ela exagerou tanto
no carboidrato, e é comum fazer isso hoje. A gente vem da ideia da pirâmide alimentar norte-americana, que é uma farsa, né? Não sei se vocês sabem, mas isso é uma farsa. Isso foi um momento da história que os Estados Unidos estavam com um excesso de grãos e eles precisavam vender isso. A Rússia não comprava mais, a China não comprava mais, e aí eles precisavam vender para alguém. Eles falaram assim, vamos demonizar a carne, vamos falar que a carne está causando câncer, vamos falar que a carne está causando doenças inflamatórias, e vamos fazer uma pirâmide onde 60% da pirâmide é carboidrato. E aí a gente vai vender grãos para a população. Então eles montaram a pirâmide alimentar, que não tem base científica nenhuma. Foi feita por um órgão do governo norte-americano, um órgão da agricultura, para poder dar vazão ao estoque de grãos que eles tinham na época. E aí isso influenciou o planeta, né? O planeta adotou isso. Então você vê, a maior parte do que as pessoas comem vem do trigo, vem do milho, né? Tudo tem xarope de milho. Verdade. E aí, o que acontece? A gente passa uma vida se enchendo de carboidrato. E aí o nosso corpo chega uma hora que fala assim, não estou aguentando mais. O pâncreas fala, não aguento mais fazer insulina. É toda hora fazer insulina, toda hora fazer insulina, não estou conseguindo mais. E esse excesso de carboidrato se converte em gordura. E essa gordura, às vezes, fica dentro do fígado, fica dentro do pâncreas, fica entre os órgãos, faz a gordura visceral. A gordura visceral cria uma resistência à ação da insulina. A gente não consegue processar isso. E aí, o corpo não controla a glicose no sangue, porque quem faz isso é a insulina. A insulina faz esse controle. A insulina já não está funcionando mais. A pessoa vai perdendo o controle disso fisiologicamente, ela fica com a glicemia alta, caminha para o diabetes. Meu Deus. A boa notícia é que tem reversão. Tem que mudar o estilo de vida. E tem prevenção também. Estilo de vida. Estilo de Tudo vida, é alimentação. Estilo de vida, mulher. Começamos falando do exercício, estamos terminando falando da alimentação e é estilo de vida. Né? Sim. É o conjunto, né? Show. Gente, foi está sendo e foi um prazer inenarrável tê-los aqui. Tenho absoluta certeza que quem está assistindo está se deliciando com o papo. Tenho total certeza disso. Mas está chegando ao fim. Né? Gostaria, por gentileza, Mayara, né, suas considerações finais, seus recados aí para Boa Forma, wellness, alimentação, para quem... Contato da Mayara para contratá-la como personal, não? Também. Vai aparecer aqui embaixo, embaixo, não sei aonde. Vai, o contato dela? Pode. Tirar o horário Só não pode tirar meu horário. Meu horário, não. Então, estou muito feliz por ter sido convidada para vir aqui no podcast, junto com o professor, né? Que é um dos meus grandes incentivadores aqui nessa área. Venham todos para a academia, entendam qual a importância da atividade física e da alimentação saudável. É prevenção, gente. Prevenção, tratamento de lesão, é importante. E é para a vida toda. Então, vamos mudar o estilo de vida. Se alimentar melhor, fazer exercício, contratar um personal, né? E contratar um personal e um nutricionista, né? Já faz o combo. Exatamente. Faz o combo. É isso aí. E o professor? É assim, né? Eu tenho um olhar um pouco diferente hoje, depois que eu terminei a faculdade de nutrição. Eu fui fazer nutrição, eu tinha mais de 40 anos, porque eu estava um pouco cansado da academia, sabe? Trabalhei quase 30 anos em academia, desses 30, 20 foram no SESI, e numa realidade diferente da que tem hoje, né? Hoje você vai na academia, metade dos alunos tem personal, a outra metade comprou o treino na internet e o professor está cuidando de 10, 15, né? Eu dava aula para 100, 150, e quando muito eu tinha um estagiário para me ajudar. Então, a educação física evoluiu muito, as academias evoluíram muito, tem um monte de academia aí hoje, não tá caro para as pessoas se exercitarem, né? Mas tudo começa em mudar o estilo de vida e querer mudar, e tem que começar na alimentação. Melhora a sua alimentação. A tecnologia tem que ajudar também, né? Exato. Consultoria online também, se quiser um acompanhamento, não consegue pagar um personal ou
o personal não tem tempo, né? Não tem mais horários. Você pode estar também contratando consultoria online para auxiliar nos treinos. E a gente não falou disso, né? Mas eu acho que a coisa funciona como um tripé, né? Alimentação, exercício e sono, Ah, o sono. tá? O sono é fundamental. E quanto mais celular na sua cara antes de dormir, pior vai ficar o seu sono ao longo do tempo. Então, isso aqui você tem que desligar 1h30, 2 horas antes, e você tem que conquistar o seu sono. Então, a gente tem que ir diminuindo as luzes e acalmando o corpo, né? Para você poder ter uma boa noite de sono. Aí você fala assim, não, mas eu fico com o celular assistindo Netflix até tarde eu durmo. Hoje, você tem 20 anos. E quando você tiver 30, você tiver 40, você tiver 50, talvez você desenvolva uma doença crônica que você não consiga dormir bem. Daí fica difícil. Olha só, uma dica que a gente nem tinha pensado. E tem um quarto em ponto que eu falar. valorizo bastante, que acho que é fundamental, né? É as relações sociais que a gente tem na família, né? Com os amigos, no trabalho. E eu acho que também eu colocaria até mais um, a espiritualidade. Com certeza. Tem que acreditar em alguma coisa, né? Independente. Concordo. Porque senão, se encerrar por aqui, fica meio sem graça, né? Fica Concordo. Né? vago. Tem um negócio depois aqui, né? Respeito os outros pontos de vista, mas eu Exato. concordo que tem algo maior e Tem tem que que ter alguma coisa, né? A gente não sabe direito o que é, mas tem que ter. Tem que ter algo maior. Sim, com certeza. Olha, eu agradeço demais a conversa com vocês. Passou muito rápido. Quero fazer uma parte 2 para a gente falar dessa questão da tela com o sono, que eu tenho visto cada vez mais jovens com insônia, jovens crianças com E aí vai tomar insônia. remédio, né, Lu? Sim, infelizmente. E eu acho que é um assunto que rende muito, que a gente pode fazer uma parte 2 aqui. Com certeza. Foi um prazer imenso. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Eu que professor. agradeço o convite. Eu já falo que é professor doutor. Já profetizei aí o doutorado. Doutor. Ainda faltam anos ainda, mas vou chegar lá. A minha amiga Mayara, que eu amo demais, maravilhosa como pessoa, como personal, mudou minha vida. Sou eternamente grata a você. Obrigada. E tenho certeza que todos os seus alunos também. Você faz a diferença na vida de todos nós. Obrigada, Pode ter amiga. certeza. Pessoal, obrigada por mais um episódio. Curtam, comentem e compartilhem, porque o assunto aqui foi demais. Ternários Talks. Faça uma escolha você também. A vida é feita de escolhas. Com certeza a vida é feita de escolhas, ainda depois de tudo que a gente conversou. E ainda dá tempo para começar. É isso aí, faça uma escolha você também. Obrigada, Lucas.